O Segredo da Invasão Islâmica, por Olavo de Carvalho. Entre as perguntas a que respondi no meu último programa, veio um especialista interessante no meu amigo Naum Sitoritsky, correspondente da Zero Hora em Israel. A resposta que dei resumia alguns estudos que estou fazendo para o meu livro A Mente Revolucionária, motivo pelo qual meu aluno Silvio Grimaldo houve por bem transcrevê-la. Reproduzo-a aqui sem alterações, apenas levemente corrigida. Muito bem. A dúvida do Naum é a seguinte: como é possível um movimento de envergadura mundial sem um centro de comando, como se fosse uma coisa espontânea, se espalhando pelo mundo pela simples força do automatismo? De fato, isso parece um enigma, e esse é um enigma que os comentaristas, políticos e os analistas estratégicos do Ocidente não vão entender jamais. Eles não têm a menor condição de entender como é o processo profundo da guerra de civilizações, porque para isso seria preciso estudar o Islã até as últimas fontes da espiritualidade islâmica, que estão bem remotas da política diária. Então, esse pessoal de formação mais ou menos materialista, e mesmo o pessoal religioso, não tem no Ocidente uma visão dessa profundidade. Não conseguem conceber como é que funciona realmente o Islã. Eles veem que existe mesquitas, que existe o culto popular, que existe ali alguns funcionários das mesquitas, que são as lideranças religiosas aparentes, e que existe, por outro lado, a estrutura dos estados. Mas procurando em tudo isso, eles não enxergam o centro. Para achar esse centro, você precisa cavar além da superfície. Não se pode esquecer que o Islã está povoado de taricas. Taricas são organizações esotéricas, estruturadas mais ou menos como ordens religiosas, que se dedicam a exercícios espirituais em acréscimo às práticas rituais obrigatórias do Islã. São práticas ditas suprarrogatórias, não são obrigatórias pela lei religiosa. São uma devoção especial que o indivíduo faz se quiser. As taricas remontam ao próprio tempo de Maomé. Havia um grupo que se reunia para fazer recitações dos nomes de Deus. Alguém perguntou a Maomé o que ele achava disso. Ele disse que eram excelentes pessoas, mas que estavam fazendo algo que não era obrigatório, que eles mesmos tinham oferecido aquilo a Deus. Daí se originou uma multidão de organizações esotéricas que se ramificam por todo o Islã. Se você entrar numa mesquita e ali há 1000 pessoas, você pode ter certeza que pelo menos metade delas pertence a alguma tarica. As taricas não se dedicam à atividade política, mas elas são a fonte profunda da unidade espiritual e, portanto, cultural do Islã. E, evidentemente, é lá que tudo começa. No Ocidente, as pessoas só percebem a guerra cultural quando ela se traduz em manifestações públicas, quando se traduz numa expressão politicamente visível. Mas, na verdade, essa guerra começa muito antes, vindo de dentro das taricas. As taricas são chefiadas por mestres espirituais chamados sheiks. Sheik é um título honorífico que quer dizer apenas uma pessoa mais velha. Mas, na verdade, os sheiks das taricas são como um cargo hereditário, que é passado não necessariamente para um filho, mas por uma herança espiritual. Cada sheik nomeia o seu sucessor. A força que essas organizações representam no Islã não tem nada de comparável no Ocidente. Mesmo se você for investigar as sociedades esotéricas e secretas aqui, elas existem, é claro, mas até não têm essa profundidade. Não tem sobre a totalidade da população a autoridade espiritual tremenda que as taricas têm. No Islã xiita, a coisa é mais complicada. É mais complicada ainda porque há outras redes
de organizações esotéricas, independentes das taricas, com a filosofia messiânica própria. Então, é dessas taricas e similares que vem um comando, mas não de uma maneira direta. Não há um comando estratégico que diz faça isso ou faça aquilo, mas é dali que surgem as ideias e as tendências, e no plano das guerras espirituais e culturais. Evidentemente, a ação provém das taricas. Por exemplo, eu estou seguro de que não é possível explicar a história do século XX em absolutamente nada sem levar em conta a ação de enviados de organizações islâmicas que agem no Ocidente há mais de um século, exercendo uma influência muito sutil, sobretudo na elite intelectual. Antes de ver isso, esse ataque por baixo, que é a imigração como arma de guerra cultural, essa agitação toda e o próprio terrorismo, muito antes disso havia uma ação por cima, através da dissolução da elite intelectual ocidental, seguida pela sua reorganização em termos islâmicos. Muita gente pode ter ouvido falar do famoso George Gurdjieff, aquele líder espiritual armênio. A função de Gurdjieff no Ocidente foi simplesmente bagunçar a elite intelectual. Quando chega ao Ocidente, no começo do século, ele se aposta de inumeráveis líderes intelectuais e simplesmente os destrói espiritualmente, os deixa completamente desorientados, abrindo um rombo na carapaça da cultura ocidental moderna, cientificista e materialista, abrindo as portas para a estrada da influência oriental, que depois mais tarde se tornaria popular com o movimento da Nova Era nos anos 60. A Nova Era jamais teria sido possível se Gurdjieff não tivesse aberto essa brecha meio século antes. Um continuador dessa obra de destruição foi um indivíduo chamado Idries Shah, um inglês de origem indiana que prosseguiu o trabalho de decomposição da elite intelectual ocidental, no nível de profundidade que não chama a atenção dos analistas políticos. Porque um analista político vai se interessar por assuntos esotéricos, ocultistas e etc. A gente que se faz de superior a isso justamente porque não entende. Não entende a profundidade do efeito dessas armas na guerra cultural. Ao mesmo tempo em que as taricas mandavam esses agentes para fazer o serviço destrutivo, mandavam outros para reconstruir, recolocar em ordem a cabeça dos intelectuais. Mas agora já em termos islâmicos. E nisso se destacaram duas pessoas, René Guénon e Fritjof Schuon. Guénon é o sujeito que propõe, já em substituição à cultura europeia, uma construção integral baseada em doutrinas orientais, as doutrinas oficiais da sua tarica. Quando Guénon começou a falar dessas coisas, por volta de 1920, ninguém prestou a mais mínima atenção. Ele fez até uma conferência no Sorbonne com o título de A Metafísica Oriental. Havia umas 10 pessoas lá. Passados 40 anos, o pensamento de Guénon era o dono, o proprietário absoluto do Departamento de Estudos Religiosos da Universidade de Paris, proliferando a sua influência numa escala que no começo seria inimaginável. Aí aqui está a guerra cultural profunda, mas eu nunca vi algum analista ocidental, mesmo entre os melhores, um Bernard Lewis, por exemplo, dar um tratamento a isso com a profundidade que deve. Por exemplo, Gurdjieff. Você tem vários movimentos artísticos no modernismo que dão a impressão de ser criações puramente ocidentais, mas que não foram nada disso. Era o dedo de Gurdjieff que estava lá. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o arquiteto mais influente que foi o Frank Lloyd Wright, o sujeito que revolucionou a arquitetura americana, era um discípulo do Gurdjieff, obedecia a instruções diretas dele. Gurdjieff conseguia criar estilos artísticos como quem preenche um cheque. Ele criava um atrás do outro. Era um tipo de capacidade que as pessoas normalmente não imaginam. Isso não quer dizer que eu goste muito desse Gurdjieff, não, mas tenho de reconhecer
a sua força tremenda. Então é nesse nível da unidade espiritual da tradição islâmica que se tem que encontrar a tal da autoridade humana pela qual pergunta com muita razão o não sirotes. Mas quanto mais o tempo passa, mais vejo que a incapacidade de fazer as perguntas corretas é a grande falha da classe falante. Falam, falam, mas às vezes o problema está na frente deles e eles nem percebem que existe o problema. Não percebem a questão. E não fazendo a pergunta, evidentemente não tem as respostas. Não tem as respostas. Então o mistério desse movimento tremendo, avassalador, aparentemente sem cabeça, sem comando, que vai tomando conta do mundo até hoje, não suscitou a pergunta correta porque as pessoas procuram uma resposta no nível do comando político, ou no máximo religioso, no sentido mais externo da coisa, e não no sentido do comando espiritual que unifica uma civilização. Ainda voltarei a este assunto, tremendamente complicado. Reproduzir a resposta só para dar ao leitor uma primeira ideia de como as coisas que ele lê na mídia a respeito da invasão islâmica são superficiais e incapazes de explicar os fatos. Mas, por enquanto, deixemos essas alturas e vejamos o que se passa na terra da Muquinaíma. 12 de março de 2007, Olavo de Carvalho.